falta o cuidado com a população. Porque quando a gente fala tudo isso, André, a gente fala no quê? Nas pessoas. Eu vou dizer algo muito simples, tá? Existe uma pirâmide. Pensa na nossa sociedade como uma pirâmide. Existe o ápice e a base. Pergunto a vocês, onde que as pessoas deveriam estar nessa pirâmide? No ápice ou na base? Qual que é o lugar certo para as pessoas? Para o cuidar das pessoas? No ápice. Mas estão na base. Por quê? Porque houve um momento que o interesse inverteu. O interesse é cuidar de coisas. Vamos construir, vamos fazer. Lindo, maravilhoso. A gente sabe das necessidades de Ribeirão Preto. Educação, saúde com grande acento, né? Mas educação, saúde, transporte, segurança. Todos nós sabemos da necessidade. A gente fala em autismo no nosso partido. Tem gente que fala, vocês vão cuidar só de autista? Gente, não precisa. Logicamente, não é essa a visão. A visão é uma capa dura de um caderno gigante. São pessoas excluídas. A gente tem que cuidar de todos. A gente está cheio de idosos. Ribeirão Preto está se tornando uma sociedade idosa. E as ruas esburacadas. Ontem nós estivemos com 2 pessoas. Uma delas, o filho, além de ter problemas, é cadeirante. Ela falou, eu fiquei 3 meses sem conseguir chegar na Unimed da 9 de julho, porque a cadeira de roda não passava. Agora você vai lá de frente ao Habib's, tem até um rapaz aí num canal que ele falou isso, né? E desculpa, acertadamente, a maior pista de skate do mundo virou a 9 de julho ali no Habib's, cara. Com a São José. Das rampas? Porque, eu vi cara, esse vídeo aí. olha só, a calçada ficou numa altura, da altura dessa mesa no chão, que dá pra você sentar igual uma arquibancada. Uhum, foi mesmo. Agora, me perdoa, o que pra você pode não ser uma urgência, pra pessoa que tá doente, ou um deficiente, ou uma pessoa que tem uma dificuldade maior, a pessoa que não tem o mesmo recurso que você, isso é imediato. Não adianta eu falar que eu vou consertar a calçada daqui 20 dias. Cara, ele tá passando ali no dia. Ah, mas a prefeitura não tem condição. Então você tem que administrar melhor a situação. Não era nem pra ter ficado Até porque jeito, ficou né? pior. Não era né? nem pra ter mexido. Era melhor ter ficado como tava, ficou pior. Você entendeu? Agora, As não, pessoas, havia necessidade de mexer. Beleza. Então tem que ter um planejamento. Agora, por que não conseguiram recompor 9 de julho? Porque não tem empresa que faz o serviço. Uhum. E eu sei que a empresa que está fazendo o serviço hoje em Ribeirão Preto, ela é de fora. Dos paralelepípedos, o senhor fala, né? E Essa aí é a você questão. entra no quê? Na urgência. E quando você fala em urgência, você fala o quê? No licito. Então a gente não sabe, eu não sei, não estou dizendo, não estou acusando, não estou apontando. Mas a verdade é uma só. Você tem que ter uma administração que tenha previsão, não só orçamentária, mas previsão de um trabalho, porque o ponto principal é as pessoas saíram do ápice da pirâmide e foram para baixo. Então hoje você atende tudo para depois cuidar das pessoas. O que sobra? A sobra. Só, Não o é? pessoal tá comentando bastante. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Aproveitando que o senhor mencionou o centro, essas obras intermináveis. Sim. Tem 2 comentários aqui que fazem menção a isso. Um deles é do Túlio Cláudio. Ele perguntou assim, e sobre essa reforma em Ribeirão Preto? O que ele pode falar? E tem mais uma do Túmulos, novamente, amigo dos Túmulos. Tem planos para a área azul? A Avenida Dom Pedro? Ele tá mencionando, acho que é a confusão toda lá, né? Cara, eu vou responder de uma outra forma, tá? Certo. A gente pensa, a gente quer, e nós iremos trazer, eu e a minha vice, a Milena, que está aqui conosco, nós iremos trazer um governo participativo. Em que sentido? Nós vamos criar um conselho dentro da prefeitura, com representantes de cada setor. O comércio para nós é importantíssimo e a revitalização do centro, então, maior ainda. Porque é o nosso cerne, é a semente, é o núcleo. Se você matar o centro, você mata o todo. E o núcleo, entenda bem o que eu vou falar assim, de uma forma bem ponderada. Os bairros mais antigos de Ribeirão Preto são Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia e Ipiranga. São os bairros que criaram Ribeirão Preto. Sim. Quais os benefícios que esses bairros têm tido? Nenhum. Muito pelo contrário. Só violência. Então, você tem que trabalhar num governo participativo de modo a, primeiro, entender a necessidade de cada setor. Eu não conheço, por exemplo, nós tivemos uma comunidade lá no final do Ipiranga, lá perto da Coca-Cola. Os caras perguntaram para nós, qual que é a sua promessa para nós? Eu falei, não tenho promessa. Desculpa, eu não tenho promessa de campanha. Eu tenho projeto
para mudança, para transformação de Ribeirão Preto. Só que isso eu preciso entender a sua necessidade. Nossa, aqui a gente fica às vezes 15, 20 dias sem água. Vão trazer água lá da USP para cá. Eu falei, da USP? Cara, se é realmente esse o projeto, é totalmente ilógico. Porque o que falta muitas vezes? É justamente o quê? A boa gestão e um equilíbrio em trazer o resultado com o menor custo possível e menor tempo, não é? Então, se eu tenho um projeto que vem e atende a população de forma a cumprir a necessidade concreta de cada bairro, de cada setor, faça um planejamento adequado para que isso seja feito com o menor custo possível e no menor tempo possível, você começa a atender a população. Só que para isso eu tenho que trabalhar em horários alternativos, eu tenho que fazer administrativamente, né, uma logística que não venha a ferir tanto os setores como um todo. Nós tivemos 7, 8 obras que iniciaram em Ribeirão Preto uma vez só e que ficaram paradas. Tem obra que começou em 2018, cara. Sim. E se for ver, não terminou até hoje. Ou se terminou, tá algum pontinho aberto. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi um recapeamento de uma rua ali na região do aeroporto em que recapearam meia rua. Você já viu isso, cara? Eu já vi também. Não, mas meia rua sim. A rua é mão dupla, recapeou só o lado esquerdo. Sim. O lado direito não tinha ordem de serviço. Falei, amigo, você tá com o caminhão aqui. Eu tava na empresa de um amigo, de um parente até. Ele é primo do meu pai. Eu falei, cara, você tá com o caminhão aqui. Você tá com o material em cima do caminhão. Você tá com o pessoal aqui. E você vai embora? Não, mas a ordem de serviço é pra meia rua. Falei, amigo... Você tá de brincadeira com a minha cara. Não faz sentido. Esse recapeamento que tá E o pior, André, o que acontece, cara? Vamos lá, todo mundo aqui... a gente é humano, cara. Você tá de um lado da rua que tá esburacado, o que você faz? Você vai pro lado Vai bom. pro outro lado. Só que a hora que você vai pro lado bom, você entrou na contramão. Aí você pega um motociclista virando ali, ao contrário, acreditando que não tem ninguém. Pronto, o cara tá morto, velho. Uhum. Então, é simples, gente. Nós temos que cuidar da população de uma forma que seja, como eu disse, eficaz. Você tem que conhecer o problema. Eu visitei, como eu disse, eu repito, pelas cidades onde eu passei, eu visitava até mesmo as empresas. Eu ia junto... Eu sou da época dos juízes classistas da Justiça do Trabalho. Tem gente que nem sabe o que é isso. Tá? Havia os juízes classistas. A Justiça do Trabalho era um problema, o juizado classista. Cara, independentemente da questão institucional, tá? Não vou entrar no debate da questão institucional. Mas eu saí de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, para ser juiz em Santos. Para tratar de portuário. A gente não tem mar aqui, né? A gente não tem água aqui na forma que Santos tem. Sim. Né? Eu não tinha a prática, a vivência do porto. Os juízes classistas eram locais. Eles conheciam o problema do porto. Então, eles me traziam a visão real e concreta do problema e eu, entendendo aquela necessidade, eu cumpria da melhor forma possível, até a frase do Cortella, né, que é tão usada hoje, né? Você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então eu me valia do conhecimento deles, porque era a condição que eu tinha ali naquele momento, para fazer o melhor possível, até eu procurar entender melhor a cidade e a partir dali procurar dar o direito da melhor forma possível, porque não é tudo lei. Você tem que entender a necessidade e o contexto. Eu sempre fui extremamente mediador. Extremamente mediador. Agora, para você ser mediador, você tem que fazer o quê? Saber ouvir as partes. Você tem que entender as necessidades. Eu tenho